Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal, tá chegando, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso bate-papo aí, a nossa conversa com as mamães, as gravidinhas. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento dos bebês. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Bom dia, tá no Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. Vamos curtir e compartilhar a live de hoje pra gente poder conversar, fazer um bate-papo aí sobre os cuidados do bebê na gestação, né? A gente acaba falando muito das mães porque é uma coisa indissociável a outra, né? Mas hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê que é tão importante tudo aquilo que sempre falam quando as mamães ficam aí grávidas e aí um monte de gente dá palpite, fala, conversa, né? E aí a gente hoje vai explicar um pouquinho por que realmente é importante essas questões todas, tá? Então, pessoal, quando estão chegando, se alguém puder me dar um retorno de áudio e vídeo, se vocês estão vendo bem e estão me ouvindo bem, tá? Só para eu poder continuar. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga e venho aqui no Portal Me agradecer novamente o espaço, quinzenalmente, para falar sobre neurodesenvolvimento e desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar sobre essa questão aí da gravidez, ok? Então, quero agradecer ao pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço, por mais um dia aí poder conversar com vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Dúvidas, perguntas, se tiver alguma questão, pode deixar nos comentários. O que eu não conseguir responder durante a live não tem problema, eu respondo em inbox, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos só compartilhar a live para que chegue essas informações ao maior número de pessoas possíveis, ok? As mamães que estão aí grávidas e tiverem dúvida, pode perguntar para a gente poder bater um papo. Oi, a Fran tá falando que são 10 horas da manhã. Aqui são 10 horas da manhã? Aí você tá falando de onde, Fran? Aqui são 8h30 da noite no Japão, 8h30 da manhã no Brasil. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar hoje com a questão do desenvolvimento do feto, do embrião, do bebê que tá chegando aí. Então tá no forninho aí das mamães, né? Tá sendo preparado. E o que elas podem estar fazendo, o que vocês podem estar fazendo para estar ajudando esse bebê, né, se desenvolver de uma maneira adequada para que ele tenha o seu desenvolvimento em continuidade após o nascimento, tá? Então vamos falar um pouquinho aí dessa parte do desenvolvimento fetal, de quando a criança, o bebê ainda é um embrião, depois ele passa para ser feto, ele é considerado o bebê em si, né? E então, como a gente já sabe, a gente aprende desde sempre, né? A neurociências, a neuroeducação está aí justamente para nos mostrar que todo ser humano está em pleno processo de evolução, de aprendizado, desde sempre, né? E para sempre. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Aline Eric Sakamoto, boa noite, gosto muito dos seus vídeos, parabéns, tem me ajudado muito, fico feliz, eu que agradeço por poder entrar na sua casa aí, por poder conversar com você, falar essas informações aí que é tão bacana a gente trocar ideias, né? Boa noite, Portal Me.
Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Já começamos aqui com as mamães e as vovós e tias, enfim, acho que todo mundo. E os papais, por que não? Então compartilhem e mostrem esse vídeo, porque vai ter bastante informação bacana aí que realmente é necessário, né? Isso aí, ali. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, a gente vem num processo de aprendizado, eu sempre falo que desde o momento da concepção, né? Ali já começa um desenvolvimento que é fantástico, né? A biologia tá aí para nos explicar, mas a gente vai trazer um pouco mais essa questão mesmo de como a gente pode cuidar desse período da gestação, né? Porque realmente ele precisa ter um cuidado. E todo cuidado que a mãe tem, que a família tem, que o pai tem, que o irmão mais novo, enfim, que todo mundo que cerca a gestante faz ser extremamente necessário, sim, para o desenvolvimento correto, né? A gente sempre fala, é para o bebê crescer bem, para o bebê se desenvolver bem. Só que, na verdade, ele tem que ter um suporte alimentar, um suporte de condição ambiental, né? Depende de onde esse bebê, onde essa gestante mora, em que condições que ela mora, quais os recursos que ela tem disponível, se tem a questão, o fator não só ambiental, mas o fator emocional também, né? Se ela passa por muito estresse na gravidez, se ela tem muitos problemas, se ela entra num processo de depressão. Então, tudo isso afeta o desenvolvimento desse bebê, desse embrião, enfim. Bom dia, a gente tem pergunta, pode mandar, tá? Escreve aí que eu vou lendo. Conforme a gente for conversando, vocês vão escrevendo que aí eu vou respondendo para vocês, tá? Então, a gente tem toda essa questão que envolve todo o externo durante esse período gestacional. Então, existem alguns problemas que as mães não têm como fugir, né? De repente, tem um estresse do trabalho, são longas horas de pé, principalmente aqui no Japão, né? Muito tempo de pé, não pode muito ir no banheiro. Então tem um monte de questão aí que dificulta, que é uma questão uma questão externa que dificulta a mãe ter uma gravidez saudável, vamos dizer assim. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Então a gente precisa atender, vamos dizer assim, né? Olhar com carinho para essa gestante, para essa mamãe que está nesse processo de mudança de tudo, né? Mudança de corpo, mudança de humor. Às vezes o filho não foi planejado, ou às vezes foi planejado, mas não era naquele momento. E aí vem aquele turbilhão de questões dentro da cabeça da mãe, e aquela ansiedade se torna presente, e às vezes pelos 9 meses de gestação, né? E o que também não é bacana, né? Porque a ansiedade, ela libera muitos hormônios na pessoa, enfim, e aí aquilo tudo vai afetando o nenê, e aí quando vê, realmente a gestação foi uma gestação muito agitada, né? A dona Maria, ela disse que a filha dela está grávida de 4 meses e não parece nada de barriga. É normal? Só lembrando que é o 3º filho dela. Então, as gestações, elas são diferentes, né? Assim como nós. Tem mãe que, durante a gestação do 1º filho, passa muito mal. Tem mãe que engorda 20 quilos, 30 quilos durante o período gestacional. E aí, na gestação seguinte, ela engorda 9, 10, 12. Então, é praticamente a metade do que ela engordou no primeiro. E aí, se ela tem, Dona Maria, uma gestação saudável, ela tá fazendo acompanhamento, tá fazendo pré-natal, ela não tá sentindo nenhum tipo de desconforto e não tá tendo sangramento e tá tudo tranquilo, dentro do esperado, né? Porque na gravidez é sempre dentro do esperado, né? Não dá pra gente saber se realmente tá certo ou não, porque a gente acaba tendo algumas surpresas realmente quando o nenê nasce. Oi, Cris, boa noite. Seja bem-vinda, querida.
Mas a gente, né, precisa procurar oferecer e ofertar uma qualidade de vida durante esse período para a gestante, porque tudo isso vai ser passado para o bebê, né? Tudo isso é passado para o bebê, desde da formação lá, da divisão das células, de toda essa questão biológica aí, dessa maravilha que acontece, até realmente o nascimento e o pós-nascimento, né? Então, esse olhar de atenção seria não só um olhar materno, paterno, né, de que já vai florescendo, os avós cuidam, a família toda se reúne com a chegada de um bebê, então a gente sempre se mobiliza e aí vem cada um com uma informação, né, cada um fala uma coisa, né, então assim, é importante a gente saber o que realmente é preciso ser feito, tá? O que não é só achismo, né? Ou moda, ou minha mãe falou, minha avó falou, porque a avó da minha avó fazia. Então tem coisas que realmente têm fundamento, tem coisas que não. E o que a gente precisa saber durante o desenvolvimento desse cérebro, né? Lá vou eu para a questão cerebral no desenvolvimento das crianças. É muito importante que as mães tenham esse acompanhamento logo desde das quatro primeiras semanas, desde o primeiro, segundo mês. Mas aí tem uma questão, né? De que tem mãe que às vezes não sabe que tá grávida. Porque tem uma menstruação desregulada, ou porque usou muito tempo anticoncepcional, ou porque tá com DIU, enfim, nunca imagina que tá grávida. E aí descobre depois de um período muito longo, né? E a gente sabe que o mais importante realmente são as primeiras semanas, né? Existe a formação do tubo neural do bebê, do feto, até então do embrião ainda, né? Enquanto ele ainda é extremamente pequeno, aquela caudinha, né? Que ele parece um girinozinho assim, aquela caudinha ali, ela já vai se transformando no tubo neural da criança, que vai desenvolver o sistema nervoso da criança, né? E aí é bem rápido que isso ocorre. Então o cérebro do bebê ali, toda essa questão do desenvolvimento neurológico, vamos dizer assim, já começa nesse período. E às vezes as mães não sabem nem que estão grávidas. A Catiúcia, oi Catiúcia, ela tá dizendo que tá grávida de 15 semanas. Já tem um filho de 6 anos e que ela tá muito preocupada, pois ele está dando trabalho na escola. Será que é ciúmes do bebê? Muito possivelmente, né? Como eu falei, a chegada de um bebê na família traz, sim, uma alegria, né? Mas traz também um pouquinho de preocupação para quem tem irmãozinho, né? A gente aí acaba tendo um outro problema, que é a questão de irmãos, né? A convivência entre irmãos. E o que isso acarreta no comportamento da criança, né? Tanto de quem tá esperando o irmãozinho novo, tanto do irmãozinho que tá chegando, né? Não é fácil para os dois. Mas a gente vai conversar também isso, de repente a gente faz uma outra live falando dessa questão, ganhou o irmão e agora, né? Como é que a gente faz, como é que os pais lidam com essa questão. Mas muito provavelmente, se ele era uma criança que, Catiúcia, que você não teve nenhuma questão com ele, e agora ele está apresentando um tipo de comportamento diferente, possivelmente pode ser pela questão, sim, da vinda do bebê, tá? Aí realmente precisa cuidar não só do seu período gestacional do seu bebê, mas como também do irmãozinho. A Cris está falando que é importante cuidar muito, né? A saúde da mãe tem ligação direta com a saúde do bebê, perfeito. E não só física, né? Mas também emocional e psicológica. Obrigada, Cris. Então, sim, exatamente. A gente é sabido tudo isso, né, Cris? Mas a gente não sabe bem o que não fazer alguma coisa ou fazer outra coisa pode fazer ou não uma grande diferença durante a evolução neurológica, maturação, enfim, de cérebro, de órgãos desse bebê. Né? E tem sim, o que faz, o que não faz, o que faz de mais ou o que faz de menos,
tudo isso acarreta num bom ou num inadequado desenvolvimento do bebê, tá? Então, a gente tem que estar atenta, claro, mas, por exemplo, a mãe no período gestacional, onde ela tem muita dor de cabeça, ela não se sente bem durante todo o período de gestação, vai ao médico, busca ajuda, porque tem casos que ela não aguenta ficar sem medicamento, tudo, e a gente sabe que o uso de medicamento, bebida, cigarro, isso, né, todo mundo fala, todo mundo sabe, é sabido, e realmente é verdade, tá? Não pode, eu diria, não pode mesmo, né? As mães dos nossos pacientes, quando às vezes chegam grávidas, e aí eu já vou falando, olha, não bebe, não fuma, né? Porque realmente a criança pode vir a ter o seu desenvolvimento afetado. E aí depois os pais não sabem o porquê, né? Então, uso de álcool, uso de drogas, né? Enfim, o próprio cigarro em si. Porque não é só a alimentação e o descanso físico e emocional que faz com que vai garantir que essa mãe tenha uma gestação saudável, tá? Então, mas eu não brigo com meu marido, eu não tenho um problema financeiro, tá sempre tudo bom, mas de repente ela passa no fim de semana e ela vai em festas e aí ela ingere bebida alcoólica, ou então ela fuma. E aí fala, não, mas a minha gestação foi tranquila, mas, né, teve essas questões todas. E essas questões todas vão chegando lá dentro do bebê, do feto, né? E ele tá em formação, né? Então, como eu falei, a partir do momento da concepção, ali a gente já começa a se desenvolver. Então, assim, desde o momento que ocorre lá a maravilha da fecundação, é só um processo de evolução, né? E aí a gente vem com esse processo durante a vida toda. Se a gente não cuida da base, né? É que nem as crianças, né? A gente não cuida da criança pequenininha, a gente vai ter um problema, uma questão maior com um adulto, com o adolescente. No desenvolvimento neurológico, é a mesma coisa. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. No desenvolvimento neurológico, é a mesma questão, né? Se eu não cuido dele o quanto antes e da maneira correta, a probabilidade dessa criança nascer com alguma questão neurológica ou com algum transtorno é muito maior, né? Ela é muito maior. Então, se a mãe bebe, se a mãe fuma, ou então às vezes ela nem faz isso, mas ela convive num ambiente onde, por exemplo, o cigarro existe a todo tempo e ela fuma por tabela, né? Então, ela, de qualquer forma, ela está inalando esse ar que não é saudável para ela, né? E isso não vai fazer bem e não vai estar fazendo bem, tá? Então, as mães que bebem, né, enfim, tomam determinado tipo de medicamento, as crianças, existem risco delas nascerem com esquizofrenia, né? A esquizofrenia infantil, às vezes não, ela pode vir de uma questão, né, uma doença alcoólica durante a gestação. Então, o uso exagerado, exacerbado de álcool traz sim a esquizofrenia, né? Então, os bebês, as crianças já desde muito pequeno já apresentam esse transtorno mental aí que por vezes vem do consumo de álcool durante a gestação. Flávio está perguntando se o nariz entupido na gravidez é normal e pode usar naridrinho ou algo parecido. Então, na gestação tudo muda, né? O corpo da mulher passa por um processo extremamente diferente, mas nada se compara com o processo do bebê, tá? Então, muitas mães acabam desenvolvendo questões de saúde que não tinham até então, antes de ficar grávida. Então, mães relatam que antes da gestação nunca teve nenhum tipo de problema de saúde e que desde que ficou grávida e desde que teve o nenê, acabou tendo umas questões aí de saúde muito ruim, coisas, pressão alta, desenvolvimento de diabetes, enfim. Em relação à medicação, Flávio,
só com prescrição médica mesmo, tá? Por quê? Tudo que a mãe consome, assim como a gente estava falando das drogas ilícitas, as lícitas também fazem parte, tá? E a medicação é uma delas, tá? O ideal é que durante o processo, durante o período de gestação, as mães não consumam medicamento, tá? Claro que às vezes é muito difícil, né? Que nem ela tá com o nariz entupido e ela tá, né, não consegue respirar, e aí também, lógico, toda essa ansiedade dela, esse querer respirar e não conseguir, vai dificultar sim até a chegada de oxigênio pro bebê através do cordão umbilical. Então a gente sabe também que não é bacana, né? A mãe tem que estar bem pro bebê estar bem, né? Mas existem outras opções além de usar o nariz, né, de usar medicamento. Ah, então se ela tá com essa questão do nariz entupido, bora fazer uma inalação, né? Bora deixar o quarto, a sala, enfim, o espaço da casa com umidificadores, ela usar toalhas, né, para que ela consiga sentir o ar mais umidificado, para que ela não chegue a ter que ficar com o nariz entupido. Então, é sempre a gente trabalhar no antes, né? Com as mamães, é sempre no antes. A gente tem que sempre se prevenir para que ela não venha a ter. Então, vamos prevenir as mamães, vamos precaver, mesmo que aí é uma questão de precaução, vamos precaver as mamães de pegar uma gripe, por exemplo, né? Então, vamos evitar ficar exposta à friagem, vamos evitar ficar exposta a lugar onde muita gente se sabe que está em períodos, né? Períodos de gripe, e a gente tem alguns períodos que são mais sazonais. A gente sabe que durante sei lá, julho no Brasil é época de frio, então a gestante, vamos se segurar um pouquinho para não sair ainda em monte de festa junina, para não contrair nenhum tipo de vírus, né? Porque ela já não vai estar com a imunidade muito boa. Por quê? A imunidade da mamãe tá para os dois, né? Ela tá dividindo toda essa imunidade dela com o bebê. Então, assim, ela precisa, e ela precisa que a família ajude nesse caso, né, nesse sentido, para que ela se previna para não pegar nenhum tipo de virose durante a gestação, para ela não ficar doente, para não ter que recorrer a medicamento, tá? Medicação somente com prescrição médica, tá? E assim, somente eu penso que é em último caso, tá? Por quê? O medicamento, quando a gente bebe, a gente toma, enfim, quando ele entra na corrente sanguínea, ele faz um processo, né, muito grande, ele ativa regiões do cérebro para informar qual parte do corpo que precisa ser combatido, e aí ele dá aquela mexida, né? Tanto que tem remédio que quando a gente toma, a gente tipo fala, nossa, me baqueou, né? Me apaguei. Tomei o remédio, nossa, parece que, né? Por quê? Porque esse medicamento ele faz tanta coisa dentro do nosso corpo, ele manda tanto estímulo para o nosso cérebro, ele manda tanta informação para todas as nossas células para que melhore, né? O que tá ruim ali, que deixa a gente meio baqueado mesmo, né? Então, você imagina o que isso faz dentro do nosso cérebro. Imagine toda essa informação passando pelo cordão umbilical e chegando no bebê, né? Então, não indicamos, né? Principalmente nesse primeiro trimestre da gestação. É um período que a gente, assim, menos se cuida, né? Nos 3 primeiros meses, a não ser quando é diagnosticado uma gravidez de risco. Aí, realmente, os 3 primeiros meses a gente acaba prestando um pouco mais de atenção, mas fora isso, tem mães que nem sabem que estão grávidas e passam esses 3 primeiros meses pulando onda, dançando, saindo no carnaval, subindo Monte Fuji, né? E aí não sabe que tá grávida, e aí não sabe como é que vai ocorrer esse desenvolvimento dessa criança, e pode ser que ela venha a ter alguma questão neurológica aí após o nascimento.
Mas também sabe-se, através das neurociências, que existe, que o bebê lá nesses 3 primeiros meses, ele tem uma proteção natural, tá? Ele tem uma proteção natural, de que mesmo a mãe passando por esses momentos, às vezes, nossa, bebi demais, foi no ano novo, eu nem sabia que estava grávida, ixi, pulei onda, viajei de avião, fiz isso, fiz aquilo, e hoje meu bebê, graças a Deus, é super tranquilo, saudável, não teve nada, né? Não é só sorte, né? Então a gente sabe agora que existe realmente uma proteção, né, do próprio bebê, que nesse período vai fazendo com que essas coisas não cheguem de uma maneira tão brusca, vamos dizer assim, né? Então existe uma proteção ali durante esse primeiro trimestre, que o próprio corpo, né, o próprio desenvolvimento do bebê, do feto, vai meio que barrando, vamos dizer assim, vai meio que segurando essas toxinas, essas questões todas que chegam, tá? Mas isso não é pretexto para a mãe sair fazendo coisas que não deve nos 3 primeiros meses, tá? Então, a genética ajuda, claro, né? Mas também não dá pra a gente ficar fazendo coisas que não devem, né? Porque a gente pode depois ter problemas mais sérios durante o desenvolvimento, tanto da gestação, crianças nascerem prematuras, né? Ter que uma gestação, enfim, tem que ser interrompida, então é bom ficar atenta, tá? Então, por exemplo, se o nariz está entupido, de fazer essas atividades para que evitar o uso da medicação, né? Café, como eu te falei, o cigarro, o álcool, tudo que faz com que o nosso coração acelere demais, né? Procurar evitar durante a gestação, para que essa agitação não chegue até o sistema nervoso do bebê que está em formação e ele ainda não tem todas as estruturas, formadas, né, para conseguir se recuperar rapidamente de algum tipo de lesão, tá? Então vamos evitar a questão dos alimentos. Acho que as mães todas sabem a questão da dieta, da alimentação correta, né? Não é o caso, mas eu vou falar como é que o bebê reage, o que pode acontecer com o bebê se todas essas dicas que a gente já conhece não forem seguidas, tá? Então a mãe tá com dor de cabeça, a mãe tá com gripe, a mãe tá com o nariz entupido, aqui na época do cafunchô, né? Se de repente tá passando nesse processo e a mamãe tá gestante, ela precisa se prevenir. Então o uso de máscara, a diminuição das saídas para lugares onde está com muita árvore, com muita polinização. Então vamos procurar evitar, vamos ficar mais reservadinho em casa, vamos sair um pouco menos nessas épocas sazonais, né? Ou de extremo frio ou de extremo calor, né? Porque o calor também é complicado, então cada vez que eu bebo menos água e eu soo mais, eu tô diminuindo a minha quantidade de sais minerais no meu corpo, e aí ele tá chegando de forma menor para o meu bebê, né? Então não só a mãe fica exausta, cansada, e retém líquido e isso tudo, que fica com o pé inchado, e aí fica com a perna inchada, e aí não sabe o porquê tá acontecendo. Se por fora a mamãe tá assim, certamente o bebê também tá com dificuldade, tá? Isso se a gente pudesse ver lá na câmera do desenvolvimento, a gente veria que o bebê realmente está passando por um estresse dentro da mamãe, né? É possível um bebê passar por estresse, né? Então tem que ficar atenta a isso também, né? A gente tem que ficar atenta a um monte de coisa, mas as questões emocionais que todo mundo sempre fala, não pode brigar, não pode passar nervoso, não pode discutir com grávida, porque grávida chora muito, chora mesmo, tá? A ciência também explica o porquê desse choro das mamães. Toda uma questão hormonal, os hormônios delas estão extremamente desregulados, e aí ela não é frescura, né, dela ficar chorosa, falar, ixi, tá pior que mulher grávida, né? Elas ficam sim, e é natural, faz parte, depois passa, né? Depois de um certo período,
E depende muito de como tá a gestação dessa mãe, né? Como que tá esse processo, esse período que ela tá passando, se ela tem apoio, se ela não tem, como que tá fluindo aí, se ela tem a condição física e ambiental correta, né? Se ela não tá desnutrida, se ela não tá com excesso de algumas vitaminas e minerais, ou se ela não tá com a falta dessas vitaminas e minerais. Então essa dosagem externa que é feita pela mãe, na verdade, acontece e assim, ela faz uma grande diferença no desenvolvimento neuronal desse bebê, tá? Desse feto, dessa criança que tá para chegar. Então, nas primeiras semanas, como eu falei, o tubo neural dessa criança já vai sendo desenvolvido, o sistema nervoso central, o sistema nervoso dessa criança vai sendo feito, os órgãos. Então, as pessoas falam de 3 meses de gestação, de 4 meses de gestação. Muitas se atentam só a partir do 6º mês, né? A partir do 4º, 5º mês, quando já dá para ver o sexo do bebê. E aí parece que a coisa tomou um pouco mais de forma, né? Porque a gente tem essa necessidade de saber quem como que eu vou chamar. Parece que a partir do momento do chá revelação, dessas coisas que acontecem aqui, né, no Brasil, e aqui também, que falam, nossa, parece que dali surgiu, mas muito pelo contrário, né, ali já, esse desenvolvimento, ele já vem sendo feito há muito tempo, desde realmente o momento da concepção. Então, é só uma formação de órgãos, os bebês, a partir de um certo tempo, eles se desenvolvem, ou não se desenvolvem, né? Então tem bebê que nasce com o chamado PIG, eu não sei se vocês conhecem, que é pequeno para a idade gestacional, né? Então são bebês que não é anão, tá? É PIG mesmo que chama, né? É pequeno para a idade gestacional. Então assim, nasce, tá abaixo do peso e com altura abaixo do peso. Na verdade, durante a gestação já estava com essas medidas abaixo, né? Então, tá aí a importância de acompanhar, de fazer sim pré-natal, de cuidar dessa gravidez de uma maneira global, né? Então, não adianta só cuidar da alimentação e não cuidar daquilo que eu ouço, daquilo que eu escuto, daquilo que eu falo. Ou então eu cuido da parte física, biológica, clínica, né? Tomo medicamento, faço toda essa questão para vitamina, tomo ácido fólico, me cuido nessa parte para manter meu organismo bom, mas vou para alimentação e faço como um monte de coisa que não devo, né? Ou então cuido da alimentação e não cuido do emocional. Então é um global, né? O desenvolvimento dessa criança, ela vem num global. E os bebês percebem, eles ouvem. Então, um ambiente que já não tá bacana, eles percebem alteração de movimento, tá? A gente fala, mas o bebê, como é que é um bebê, né? Na barriga da mãe? Ouve. Então, o canal auditivo da criança, ele vem de desenvolvimento também, né? Assim como olhos, a boca. Boa noite, Ju, psicóloga Juliana Nakazaki. Obrigada, querida. Estamos aí conversando com as mães e os terapeutas e os profissionais todos da área. Seja bem-vinda, Ju. E então, pessoal, a gente precisa, nessa questão, né, do desenvolvimento da audição. Não é que o bebê está ouvindo o pai falar com a mãe sobre o dia do trabalho, mas ele percebe a intensidade da fala, né? Ele chega ao ouvido do bebê, a forma com que está sendo falado, se é uma fala carinhosa, se é uma fala de briga, se está muito barulho, se ele está num ambiente calmo, né? E aos poucos ele já ouve, lógico, o coração da mãe, a batida do coração, ele brinca com o cordão umbilical, ele entende que ele está ali naquele espaço. Quando começa o desenvolvimento de braço, de perna, de mão,
tudo ali, né, ele vai se sentindo, por isso que muitos bebês se mexem muito, né, tá ali e fala, ai, tá brincando, tá se conhecendo, né, tá aprendendo. Então, quer dizer, ele já vem desde o útero num processo de desenvolvimento e de evolução. Então, ele está aprendendo mesmo antes dele vir para cá, vamos dizer assim, né. Então, tudo que permeia esse período, dessas 40 semanas de gestação, é extremamente importante saber que o que eu fizer ou para mais ou para menos, né, durante esse período, pode acarretar sim no desenvolvimento neurológico dessa criança. O que eu me alimentar ou a medicação que eu tomar, ela pode vir a ter uma questão neurológica mais comprometida, né, por eu não ter feito algo, por não ter cuidado da maneira certa, tá? Então, acontece sim. A gente sabe que tem algumas questões que são de DNA, que é hereditário, mas também tem sim muitas questões que ocorrem durante o período gestacional, tá? Então, é importante os cheiros, o que ouve, o que fala, o que se alimenta, como se alimenta, porque esse líquido amniótico onde o bebê fica, né, lá na placenta, né, durante a gravidez, o que é ingerido ali, o que é colocado ali, o bebê, ele, quando ele já ele já está nesse processo de maturação de pulmão, né, então ele já respira, ele engole, né, esse líquido amniótico que fica dentro da placenta. E se esse lugar ali tá cheio de toxinas, ele vai tomar, né? E então a gente tem que ficar atenta aí o que eu tô colocando, o que eu tô trazendo para dentro dessa minha alimentação, para dentro dessa minha gestação, porque eu tô dividindo isso, né? A mãe está dividindo isso com ela e com o bebê, né? Então, cuidado ao ficar doente, cuidado aos espirros fortemente, né? Porque com o deslocamento de placenta, então tudo isso que às vezes acontece, e a gente, lógico, não sabe por que aconteceu, mas acontece, pode vir a acarretar questões mais sérias após o nascimento, tá? Então, a formação dessa criança, desse feto, desse embrião, desse feto e desse bebê, ela vem num todo, né? Então, são 40 semanas aí de extensa evolução, né? Então, eu preciso ficar atenta, lógico, junto ao médico, em que período, em que momento eu deixei de fazer algo que eu deveria, né? Ou se eu fiz, eu acho que eu fiz demais, vou numa consulta, se, como a Maria falou, a da barriga não aparecer que a barriga tá grande, se vai ao médico, se faz os exames e tá tudo ok, ouviu o coração, tá em ordem, fez o ultrassom, tá tudo ok, não tem problema, tá? Como a gente falou, tem mamães que ficam extremamente barrigudas, tem mamães que não ficam e tá tudo certo, né? O aumento de peso ou a barriga aparecer, vamos dizer assim, isso não é fator para avaliar se tá sendo uma gravidez saudável ou não. Tá? Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos, tá? Bom, então, rapidinho aqui, só para falar da questão da formação do sistema nervoso, do sistema nervoso da criança e a questão do uso do ácido fólico, que já me perguntaram bastante, porque no Brasil toma, se aqui toma, se faz bem, se não faz. As mães que tem uma dificuldade para engravidar e quando elas buscam ajuda para fazer tratamento, o médico já recomenda para que ela faça uso do ácido fólico, tá? O ácido fólico nada mais é que um complexo de vitamina B. Então, ele ele ajuda, né, a maturação das células do nosso corpo e do corpo para a mãe e do desenvolvimento neurológico da criança, do bebê, né? Então, recomenda-se que antes
de tentar fazer o processo da gravidez, né, que quando é feito in vitro, tudo, já começar a usar, e após também, tá? Então, é importante porque ajuda, né, a mãe a preparar o corpo dela, né, pra chegada aí, pra implantação do bebê, enfim, né? Então, é recomendável, assim, que sim, né, que utilizem-se o ácido fólico, porque ele ajuda, inclusive, como eu falei, na formação do sistema nervoso, ele ajuda a formação do tubo neural do bebê, por isso que falam que nas 4 primeiras semanas, né, no primeiro mês, um pouco antes, usar o ácido fólico, e aí um pouco depois também, tá? Que é bem nesse período que começa o desenvolvimento, vamos dizer assim, a formação do cérebro da criança, né? Mais ou menos isso. E aí, então, faz-se necessário, não tem muita contraindicação, tem mãe que tomou e acha que a criança nasceu com alguma questão neurológica devido ao uso do ácido fólico, né? Então, existem alguns relatos nesse sentido. Mas, para a gente realmente saber o que acontece, a gente tem que vir com uma anamnese mais completa e saber tudo que vem feito durante todo o desenvolvimento do bebê durante a gestação. Então, é extremamente importante que as mães atentem a esse período, anotem qualquer intercorrência, qualquer dificuldade, qualquer questão que ela perceba que fugiu um pouco do controle. Eu tive um sangramento no 6º pro 7º mês, ou do 4º pro 5º mês. Isso é muito importante para vocês anotarem, tá? Porque se porventura essa criança tiver qualquer questão após o nascimento, nas entrevistas, nas anamneses, nas consultas com médicos e terapeutas, é bacana a gente saber em que momento aconteceu, porque isso tudo pode ajudar a montar um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais completo. Tá? Então, por vezes, a questão do período da gestação, ele vai nos trazer muitas informações que nos esclarecem muitas coisas depois, né? Então, anotem, gravidinhas de plantão, anotem aí qualquer alteração que vocês encontrarem, que vocês passarem durante esse período, que vê que a coisa não tá legal, que tem alguma coisa de diferente, registra, tá? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar, a gente vai precisar saber o que tá acontecendo, então é bom sempre ter aí anotadinho, certinho, para quando for necessário, ok? O desenvolvimento de coração, de unha, de dente, isso tudo começa no período gestacional e precisa ter muito cuidado, né? Porque tem uma certa fase que eles chamam de botões dentários, né? As informaçõezinhas da onde começa, da onde vai nascer, né, da formação dos dentes, tal. Questão de cárie, questão de criança com diabetes, se bem nesse momento a mãe começa a ingerir ou dá aquelas vontades loucas de grávida, de querer comer o mundo, né? E aí ter durante esse período também, então já vai vir a formação dos botões dentários e já com essa questão do açúcar, né? E aí desde pequenininho já lá trazendo a questão da cárie, né? Desde dentro do útero, né? Então também tem que ficar atenta, é complicado, né? Essas fases, porque a gente só acaba cuidando e tem que cuidar mesmo depois que o bebê a gente acaba tendo essa preocupação, né? Depois que a gente tá com o bebê no braço, e na verdade ela já vem ali, né, desde o momento da concepção. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente conversou aí sobre como é que o bebê fica aí durante o período da gestação, o que essas questões externas influenciam sim durante o período gestacional, né? Então, o uso de medicamento, o ambiente onde essa mãe vive, onde ela está inserida, as condições que ela vive, né?
a questão de se prevenir em relação a doenças, a não pegar virose, não pegar nenhum tipo de doença durante esse período, né? Porque como ela fica com a imunidade baixa, ela fica muito propensa a essas questões todas, né? De doença, de vírus, enfim, de bactérias, né? E aí realmente precisa ter um cuidado, sim, e não só nesse cuidado biológico, mas também no cuidado emocional, para que a mãe não desenvolva uma pré-eclâmpsia, para que não tenha uma diabetes gestacional, porque isso tudo pode vir a acontecer, e toda intercorrência que existe durante o período gestacional certamente influencia no desenvolvimento desse feto, desse embrião, desse bebê, né? Então, o cuidado é extremamente necessário, ele se faz necessário sim, para que a criança não venha a nascer com nenhuma questão neurológica mais grave, ok? Pessoal, então obrigado pela presença de todos, curtam a minha página, lá tem informações para vocês, adicionem aí o Portal Me, curtem também a página do Portal Me, sejam todos bem-vindos sempre a nossas conversas de terça-feira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!